Olá galera, eu sou o Maurício Ricardo e eu tenho uma denúncia muito séria para fazer. Os militantes partidários estão matando o humor político. Eu faço humor político em jornais desde os 17 anos de idade. Eu cheguei a ver mudanças não só de presidentes, mas de regime político. Quando eu fui gravar esse vídeo, eu me lembrei de um cartoon que eu vi de um cartunista chamado Cláudio, que foi um dos fundadores do Pasquim, onde ele explicava de uma maneira muito lúdica qual era o papel do cartunista ou do chargista de jornal. Era 2002, o Lula tinha acabado de ser eleito e eu que localizei o cartoon vou mostrar pra vocês. Ele começa dizendo que quando fundaram o Pasquim ele batia no Geisel, depois no Figueiredo, depois no Sarney, depois no Collor, depois no Itamar, depois no Fernando Henrique e terminava dizendo o slogan da campanha do Lula: agora é Lula. Se fosse hoje, no YouTube, no Facebook, provavelmente alguém diria: esse Cláudio é um isentão, é um irresponsável, ele não tá vivendo o momento político do Brasil, ele não tá vendo o que tá acontecendo. Porque as redes sociais colocam você, meu amigo internauta, numa bolha ideológica que faz parecer que você tá coberto de razão, que o seu candidato é um santo, é um anjo enviado por Deus que caiu aqui e que todo o resto é um bando de vagabundo. Como cartunista e como crítico político, até aceitaria a segunda parte, todos eles são bandos de vagabundos. Sim, tem exceções. Mas eu não vi ainda ninguém digno do meu voto e ainda que eu visse, isso não me faria cego diante dos possíveis erros desse candidato. Não há nada mais absurdo, burro e idiota do que mitificar quem quer que seja. E quando falo isso, não me refiro só ao mito Bolsonaro, falo do mito Lula também. Meus amigos, não existe nada mais podre do que um cartunista fazendo humor a favor. Isso aí remete à União Soviética do tempo do Stalin. Isso remete aos puxa-sacos de qualquer ditadura. O nosso papel é extrair humor e extrair crítica daquilo que merece humor e crítica. Curiosamente, eu percebo que quanto mais a gente tem liberdade e acesso à informação, pior fica falar de política. Se eu falo, por exemplo, do Lula, é o dia de eu ganhar unfollow dos seguidores do Lula. Se eu falo do Bolsonaro, é o dia de eu ganhar unfollow dos fãs do Bolsonaro. O Temer tá me deixando um pouco mais confortável porque ele tem tanta rejeição que dele a gente pode falar um pouco. Mas o meu recado é, se você tá tão indignado com a política que você não consegue rir dela, se você acha que esse é um momento tão delicado que todos nós devemos estar engajados, se você não aceita que a gente tire sarro do seu candidato porque você entende isso como uma propaganda contra ele, lembre-se de que muita gente lutou, chegou a ser presa para podermos ter essa liberdade de expressão, para podermos ter a liberdade de zoar os políticos. E lembre-se também que muitos dos políticos que hoje têm uma rejeição enorme e são odiados chegaram a ter 80% de preferência eleitoral, 80% de aprovação nos seus governos. Foi assim quando Fernando Henrique se reelegeu, foi assim quando Lula se reelegeu. Então hoje o mito pode ser a desgraça de amanhã. Só esse benefício da dúvida e uma visão histórica do Brasil já deveria bastar para te deixar numa posição um pouco mais distanciada. Sim, com sua preferência, sim, com argumentos, mas aberto a ouvir outros lados, aberto a ouvir críticas ao seu candidato, porque do contrário você vai ser um inocente útil. Os algoritmos do Facebook e do YouTube fazem com que você veja mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, porque ele quer que você clique coisas, ele quer que você volte. Você bota um post no Face falando do seu candidato predileto, a tendência de você ganhar um monte de joinha e ficar feliz com isso, se sentir recompensado, é gigante, porque os seus amigos pensam como você. Os que não pensam como você já pararam de interagir com você tem tempo. Então o que eu faço aqui é um apelo à consciência. Antes de julgar alguém, como por exemplo, quando eu faço uma charge sacaneando a direita, esquerdopata, vai lá ver, entra no meu site, no charge.com.br, ou faz uma busca dentro do canal do YouTube e vê o que eu falei do adversário. Você se surpreenderia ao ver que o meu compromisso é criticar o poder, é criticar a manipulação e que eu posso não ter razão o tempo todo, mas no mínimo eu tô pegando um fato do noticiário e estou interpretando de uma maneira humorística, te dando elementos para pensar, para raciocinar, para concordar comigo ou discordar de mim, sem que eu esteja tentando te manipular ou te levar a algum lugar ou te conduzir para algum caminho. Existe gente isenta nesse país. Existe gente que quer o melhor para esse país. Eu me coloco entre essas pessoas humildemente como profissional. Agora, quis o destino que a minha profissão seja tirar sarro e criticar. E eu vou continuar fazendo isso. Quer me dar unfollow porque me acha ruim e sem graça? Faça isso, mas não faça isso porque eu falei mal do seu candidato. Mesmo porque você não sabe o que você vai estar pensando sobre ele amanhã. Não deixe morrer o humor político. Em muitos momentos, só o humor e a música foram linguagens viáveis para poder dar recados. Em todas as ditaduras, em todos os períodos de exceção, porque a gente consegue ter uma sutileza para dizer determinadas coisas. Eu me lembro de um cartaz do Salão de Humor de Piracicaba, logo que veio a abertura política da ditadura militar, que é um desenho do falecido Glauco, mostrando um passarinho com a gaiola aberta e com medo de sair.
Porque todos nós humoristas tínhamos dúvida de se aquilo era pra valer ou não, se era pra ver quem botava a cabeça pra fora e levava porrada. Isso é história, isso é fato, e quem nega isso tá te fazendo de idiota. Eu poderia estar fazendo só levando todo dia, espinha e fimose, mas isso sim seria um desserviço, isso seria jogar pra plateia. Eu seria mais uma janelinha nessa verdadeira red light zone que virou o YouTube. Não deixe morrer o humor político. Relaxa, aprenda a rir. Infeliz do humorista que vende seu talento para um lado, seja ele da direita, da esquerda, do centro ou da casa do chapéu. Se você gostou, dê seu like, que é muito importante, inscreva-se no canal, compartilhe e, gostando ou não gostando, deixe seu comentário, dialogue. Não vamos perder essa liberdade que a gente conquistou a duras penas. Valeu!